Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, um programa que aqui com você a cada edição debate alguns dos principais assuntos de Guarujá, também do Distrito Vicente Carvalho, sempre da forma mais propositiva possível, como vocês estão acostumados. Assim como sabem também que a cada edição a gente recebe um convidado ou convidados, pessoas de destaque na sua área de atuação que nos ajudam a desenvolver o tema ou os temas do programa. Hoje nós vamos ter a honra de conversar aqui com a Dagmar Correia Augusto, que está aqui do meu lado, mantenedora do Colégio Adélia, e também com o Dedé do Adélia. Ele que é pré-candidato a vereador aqui pelo PSB e vai conversar conosco aí sobre esse momento aí da política local, nacional e tudo, e também sobre assuntos pertinentes aí à cidade. Em primeiro lugar, por questão de educação, né, também cumprimentar a primeira Dagmar, obrigado pela presença. Sei que você tem uma agenda apertada aí por conta do colégio, de várias atividades, e te agradeço pela presença. Não, obrigada eu, Valdir, de estar aqui no seu programa pela primeira vez. Espero voltar outras vezes. Acho que você tem que trazer muitas mulheres mesmo para o programa. Sabe que somos a maioria, né? E um prazer maior ainda, né? Tá vindo acompanhando meu filho pré-candidato. Tá certo. Dedé, obrigado mais uma vez pela presença. Valdir, é sempre um prazer estar aqui com você, eu que agradeço novamente o convite e também espero estar aqui mais e mais vezes aqui, podendo participar do seu programa, que é um programa que tem bastante audiência, a gente percebe isso muito lá na escola. Certo. Dagmar, leva jeito, rapaz? Olha, Valdir, eu vou contar uma historinha assim muito rápida, né? Por favor. Sabe que a gente morava em Mogi das Cruzes e então os meus filhos estudavam lá. E o Dedé, quando eles estavam naquela época, era ainda o primário, né? Eles estavam na 4ª série e eles mudavam de prédio na escola. Então eles fizeram uma viagem e essa viagem ela foi trabalhada da seguinte maneira: durante o ano as crianças foram à Câmara dos Vereadores, fizeram várias visitas, foram recebidos pelo prefeito, e o Dedé sempre se destacava perguntando. Enfim, no final do ano eles fizeram uma viagem a Brasília, e nessa viagem eles foram à Câmara dos Deputados, eles foram recebidos também por vários senadores, e o Dedé, né, segundo a professora dele, sempre se destacando. Inclusive, quando eles estavam de volta, a gente tem uma foto dele pequenininho com o Espiridião Amin, porque o Espiridião Amin chegou no avião e falou assim: nossa, você está até aqui, né? Já tinha visto lá. E aí bateram uma foto e tal, e no final do ano a professora dele, né, falando um pouco de cada aluno dela. E quanto ao Dedé, né, que é o nosso Luiz Rogério Júnior, ela falou: bom, e as ideias criativas do nosso futuro político, o Luiz Rogério. Eu acredito que essa menção dela, né, certamente vai ser verdadeira agora. Isso ele tinha quantos anos? Ele tinha 10 anos. 10 anos, ele já. Tinha 10 anos. Já estava na veia, ele já era conhecido pelos vereadores lá em Mogi e tal. Todo mundo disse que falava: pô, isso aqui vai ser político, isso aqui vai ser político. Chegou a ser vereador mirim, aquelas coisas assim? Não. Era um trabalho, né, que a escola fazia muito interessante, né? Até porque, assim, o pessoal da minha idade vai lembrar bem, nós tínhamos disciplinas que era Educação Moral e Cívica, OSPB, Organização Social Política Brasileira, coisas que a gente não tem mais, né? Então, hoje, os adolescentes, eles não sabem nem o que é poder de um, o que é poder de outra, né? Só sabe que não gosta de política, né? Só sabe que não gosta de política, que é a pior coisa, que é a pior coisa. E aí, Dedé, você lembra dessa passagem aí, com 10 anos de idade, o Espiridião Amin, essas coisas tudo? Não, sem dúvida, lembro, e assim, até relembrar essa história me causa uma emoção, né? Porque realmente, eu não sei o que deu em mim, eu comecei a perguntar e comecei a interagir, e eu sempre fui um garoto, né, meio introvertido, né? Eu não tinha essa mania de sair perguntando o porquê das coisas, né, geralmente que as crianças fazem. E foi uma experiência única, e foi a partir daí que eu comecei a ter a vontade de fazer alguma coisa, né, porque desde pequeno eu morava em Mogi das Cruzes, mas a maior parte do meu tempo eu passava aqui
no Guarujá, né? Desde criança, aliás, desde a barriga da minha mãe eu frequento o Guarujá. Exatamente, né? Nem tinha Mogi Bertioga ainda. E foi uma cidade, é a cidade onde eu escolhi, né? É a cidade onde a minha avó escolheu montar a sua empresa, montar a sua escola. E é essa cidade que eu dependo dela totalmente. E essa é a vontade mesmo de tentar fazer alguma coisa pela cidade, na qual onde eu tenho, hoje eu sou empresário, sou educador e tenho todo a minha estrutura dentro do Guarujá. Entendi. Você vai entrar num ambiente político, numa cidade que você conhece, né, o suficiente, num ambiente que você já vivencia desde cedo, que é a política e tudo, mas que tipo de lição assim que você costuma absorver do seu pai e principalmente da Dagmar, que já teve várias funções públicas aí? Olha, eu acho que os meus pais como professores, né, não só meus pais, como a minha avó também, eles sempre me ensinaram a lutar pelo coletivo, né, não só pelo próprio umbigo. E isso que eu vejo no Guarujá. As pessoas, elas entram na política e parece que esquecem o coletivo. E o que é o coletivo na política? É o povo. A gente não vê nada feito em trabalho em prol do povo. E nesse momento, né, de próximo de eleição, a gente começa a escutar que tal candidato tem aí, pré-candidato tem porção mágica, tal candidato tem ideologias, e tal candidato tem algumas situações para se melhorar a cidade. Mas acho que o que falta mesmo aqui, Valdir, nessa cidade é trabalho. E eu, há 40 anos, convivo com uma família que sempre se dedicou exclusivamente ao seu trabalho. E é isso que eu quero levar, se Deus quiser, para a Câmara do Guarujá. Trabalho, sem promessas, né? sem historinhas bonitas para o povo escutar. Sim, levando trabalho e comprometimento, que eu acho que é o que está faltando principalmente nessa cidade. Legal. Dagmar, que para quem não sabe, né, Dagmar já foi ouvidora do município de Guarujá, aliás, foi a primeira ouvidora mulher, Primeira ouvidora. Que tipo de dica, que tipo de lição, que tipo de sugestão que você dá no dia a dia? Valdir, olha, eu vou falar o seguinte para você, eu mudei muito a minha cabeça depois que eu participei da vida pública. Como ouvidor, tinha um ex-colega, ouvidor do Sebrae, que ele falava assim, que o ouvidor de uma cidade enxerga a cidade como se estivesse num avião. Então, eu aprendi a conhecer vários problemas que eu nem sequer imaginava que existiam. Então, o Dedé, ele ficou comigo um tempo na ouvidoria, né? E eu acho que a ouvidoria, para qualquer prefeito que entre ou prefeita, eu me coloco à disposição voluntariamente para montar um negócio legal que realmente funcione. Porque a ouvidoria, eu acho que é a melhor ferramenta política dentro da gestão pública. Uma caixa de ressonância, né? E eu, graças a Deus, procurei ser uma ouvidora que, em primeiro lugar, analisava a procedência das reclamações. E aí, o que mudou, o que a minha concepção mudou aí muito com relação ao funcionalismo público? A gente vê que entram novos administradores, novos secretários, etc. E já vai falando para o cara que está lá há 20 anos e que conhece tudo, sai daí, que agora essa cadeira não é mais sua. Chega achando que já sabe tudo. Então, né? Aí você vê que disso demanda uma falta de vontade mesmo, né, do funcionalismo público, que é chutado e que é rejeitado em todas as administrações. Sendo que, quando entra um pessoal novo, ainda vai demorar muito para aprender o que está acontecendo. E chutou aquele que já sabe de tudo, já sabe como a máquina tem que funcionar. Então você vê situações, porque muitas pessoas vão e xinga o funcionário, xinga a polícia, e na realidade são todos vítimas como nós, cidadãos. Muitas das vezes eles não têm
água, eles não têm papel sulfite para trabalhar, eles não têm um computador digno, um computador decente para poder dar um andamento mais rápido nas coisas. E se não fossem eles, a prefeitura não andava. O funcionário público é um trabalhador já qualificado, né? Você que trabalha tanto com qualificação, né, Dedé? Não, afinal de contas, ele prestou um concurso e ele não está ali à toa, né? E o que a gente observa é que, sabe o famoso ditado, cada macaco no seu galho? Entra administração, sai administração, isso não é feito, não são colocadas pessoas realmente capacitadas, habilitadas para executarem aqueles serviços. A gente vê, né, e já viu em diversas administrações chutarem o funcionalismo público. E isso é prejudicial aí para a saúde de uma forma tremenda, né? Por mais boa vontade e por mais ideias que realmente possam vir a funcionar no município, se o chefe do executivo ele não colocar as pessoas certas nos lugares certos, nada vai funcionar. Diretor de compra é um problema, né? Eu já teve uma vez que eu cheguei assim com o meu celular, o fulano tá aí? Só que eu tava lá dentro já. Ah, pera um pouquinho que eu vou ver. Não, ele não tá, mas só que ele tava. Eu falei, oi, tudo bom? Você não tá aí? Então, como é que fica o problema da farmácia? Eu fui para levar uma reclamação, tá certo? Para a farmácia, quando eu fiquei sabendo da situação que eles estavam passando ali, eu fui pedir desculpa para o cidadão. Então, o cidadão que tinha reclamado. Que tinha reclamado. O senhor aceita as minhas desculpas? Porque eles estão passando por problemas ali, né? Então, assim, tipo assim, eles não tinham nem impressora, tá? Para imprimir os processos que são levados para o SUS para pegar os medicamentos de alto custo. Como é que você vive assim? A farmácia não tinha ar-condicionado. Então, que dirá remédio. E por isso que eu falo, né? Eu tenho certeza que eu fiz muitos amigos, muitos funcionários públicos, fiz muitos amigos, fiz muitos inimigos também, mas que não me fazem falta. Não é uma função que deva agradar, né? Não é para agradar, afinal de contas você está ali para atender o anseio de quem reclamou, né? Exatamente, mas você tem que saber onde pisar, né? Até onde procede aquela reclamação, né, Valdir? Você não pode ir levando assim, né? Tem algum episódio assim marcante, assim, sem ser esse da farmácia, que você tenha guardado dessa época de ouvidoria, Dagmar? Eu tenho vários. Se eu começar a falar aqui, você me corta, tá? Eu acho que Bom que o Dedé vai absorvendo, né, Dedé? Não, além de absorver, uma das lições que eu tiro muito é falta a sociedade se organizar, Valdir. Claro. Eu comento isso com a minha mãe. Falar que entrou o prefeito ou entrou a Câmara de Vereadores nova e nada foi feito, isso a gente já vê há 30 anos. O que está faltando mesmo, eu acho que é a sociedade se organizar, através das associações, através de formas com que ela tenha força realmente para cobrar o legislativo e cobrar o executivo. O que a gente vê hoje é muitas as pessoas generalizando, né? E sem a força, né, de cobrança eficaz, a cidade não vai para frente. Então, eu acredito que a gente precise cada vez mais se organizar como sociedade para essa fiscalização realmente acontecer de uma forma eficaz, em cima do executivo e principalmente do legislativo, né? Que a função do legislativo, Valdir, é fiscalizar o Com certeza. executivo. Então tem que ser fiscalizado também, né? Mas eu me lembro, assim, de uma pessoa desesperada que foi lá, assim, mostrando, olha, eu tô ficando careca. E não sei o que, eu falei assim, mas tá, qual que é o problema? O problema, assim, que eu fiquei até espantada, né? Falei assim, não, isso não pode acontecer. Ela foi ao posto de saúde do bairro dela. Não tinha médico. Então, para onde que a pessoa vai? Para o PAN, né? E conseguiu passar por um médico lá e teve um encaminhamento para um dermatologista. Aí ela foi para marcar, olha só a volta que essa pessoa deu, né? Para marcar, então, um horário com um dermatologista. Não pode. Porque tinha que ser um encaminhamento do posto de saúde da onde ela morava. Eu falava, gente, eu não estou acreditando, isso é verdade mesmo? Mas o carimbo do médico, o médico faz parte da rede, como que isso não... Nossa, aí eu peguei meu carro e fui atrás e falava, não é possível. E é assim mesmo, né? Então, não, porque o cidadão ele tem que aprender que o PAN, né, é um pronto
atendimento. Para uma emergência. Para uma emergência, não para fazer consulta. Ora, mas se você não tem médico lá no posto de saúde onde você mora, onde que o cidadão vai? Então, o que, que é isso? É castigo para o cidadão? Né? Eu tenho a certeza de que a saúde e a educação, que são as duas áreas que detêm o maior, a maior fatia do orçamento, eu acho que eles não deviam nem ter médico nem professor como secretários. Acho que eles deveriam ter, sim, bons administradores do dinheiro público, né? Executivos, com cada um em sua área, na saúde e na educação, professores e médicos que auxiliassem, né, apontando o que é urgência, o que é emergência, o que é prioridade. Entendi. Porque não dá para você saber que de repente foi comprado para a maternidade uma incubadora para criança de 5 quilos, de 6 quilos, sei lá, uma coisa assim do tipo. Isso contado por médica pediatra que foi para a incubadora. Eu não consigo entender também por que se fazem, né, todos os governos de todas as esferas, né? Por que tanto contrato? Então, eu digo, é uma conta que eu não consigo entender. Contrata uma OS para contratar médico, enfermeiro, fisioterapeuta, etc. Paga a OS, quando paga, né? Lógico. Esses médicos contratados por essas OS, eles ganham um bom salário. Mas, quem que está pagando essa OS? A prefeitura. Então, por que nós não podemos ter salários bons, dignos, para serem pagos para os médicos que aqui estão, trabalhando para o pessoal da saúde? Fora, né, assim, uma outra coisa que não tem nada a ver com a saúde, mas que ajuda muito, que eu acho é a falta de informatização, né, que é um dos projetos que vão ser detalhados lá na frente. Como é que você vai num posto, ser atendido por um médico, se tem tais antecedentes aí de enfermidades, etc. Aí você vai para o outro que não sabe o que você toma, não sabe o que você... Nossa, isso é tão simples de resolver hoje, né? Não existe um cadastro nem do tipo sanguíneo da pessoa, né? Isso é um negócio tão simples de resolver hoje, né? A informática está aí para isso, a tecnologia está aí para isso. É uma coisa básica que eu acho que falta aqui. Que mais que falta aqui, que mais as minhas indignações, é a prefeitura não ter enxada, não ter caminhão, não ter trator, não ter nada. Não tem gente, não tem nada. Esse sucateamento, né, do serviço público foi cruel, né, com a terceirização, né? Esqueceu-se de tudo, né? Terceirização é bom quando vale a pena, né? Vale a pena. Será que vale a pena pagar pelo aluguel de um carro o que custa um carro? Ou, aliás, acho que muito mais. Muitas vezes até mais. Muito mais. Então, usa o carro por 2 anos, depois faz um leilão, renova a frota. É um investimento que você está fazendo, né? São questões que um vereador vai se deparar lá na frente, lá, Dedé. Sem dúvida. Fiscalização do dinheiro público. Não deparar, como também propor soluções, né? O que eu vejo hoje no Guarujá, Valdir, também é muita gente contando historinha da carochinha, que nem dizia a minha avó. Falando coisas que, vou trazer um disco voador para o Guarujá. Tudo bem. Agora, como é que você vai trazer esse disco voador para o Guarujá? Eu acho que isso que é o que está faltando na política do Guarujá. Não só falar que vai fazer, mas como é que você vai fazer. E eu venho com propostas bem nesse tipo, explicando, olha, eu vou fazer isso, mas eu pretendo fazer desse jeito, dessa forma. Saber onde é que vai buscar, né, as condições para realizar. E só rapidamente, é muito importante o que a minha mãe falou sobre a administração, né? Eu sou técnico em administração. Hoje, numa empresa, qualquer empresa, ela precisa dar lucro. Se ela não dá lucro, o que acontece? Ela quebra, ela fecha. Se a gente fosse partir desse ponto, a prefeitura acho que já estaria quebrada e falida, não é agora, mas há muitos anos, né? Como aparentemente está, né? A gente imagina. Tá, e não vai ser fácil, né? O próximo mandato, porque todos os municípios têm até 2020 para pagar os seus precatórios. E isso daí é um calo doído pra gente, né?
Dedé, você falou um negócio legal também, sobre essa questão do cidadão, né? Saber, por exemplo, a hora certa de intervir na sociedade. O próprio cidadão tem esse poder no dia 2 de outubro, né? Que é procurar currículos condizentes com aquilo que ele pensa, né? Não sair escolhendo qualquer candidato, eu vou votar no fulano ali porque ele me deu uma cesta básica, porque me deu um saco de cimento, quer dizer, esse tipo de prática é que precisa mudar e para ontem, né? Não, para ontem. Eu acredito muito no potencial do Brasil e do Guarujá. Eu escuto meu pai falando, meu pai conversa comigo quase que diariamente e ele costuma contar a história para mim, olha, no Brasil eu só via, na minha época, quando eu tinha a tua idade, ia preso ladrão de galinha. E hoje no Brasil você está vendo, você senador preso, deputado preso, banqueiro preso, empresário preso. Então eu acho que a gente está entrando num caminho aí, realmente um caminho de luz. E o Guarujá não é diferente. Então o povo cada vez mais tem que se conscientizar. Eu conto uma história muito rápida, né? Eu visitando, estou nos 4 cantos da cidade, parei numa casa, fazendo uma visita com uma família, uma criança pediu para eu jogar videogame com ela. E eu falei, tudo bem, joguei lá o videogame. Ela falou assim pra mim, Dedé, cobra essa falta aqui. Eu falei, mas eu não sei cobrar falta. Ela falou, peraí que eu vou pausar o jogo e você entra no YouTube e vê direitinho como é que bate a falta. Gente, uma criança sabe como é que faz para buscar as informações. Por que você que está em casa, você tem que pegar também e ir buscar informações sobre o seu candidato? E eu acho que através dessa forma, Valdir, a gente vai colocar pessoas capacitadas e pessoas comprometidas com o Guarujá, aí se Deus quiser. Dagmar, que já acompanha a vida pública há muito tempo, já viu muita gente sem noção se eleger na cidade, né? Infelizmente, né? Que diminui a qualidade da política na cidade. Né? Exatamente. Gente que não tem, que como diz o Dedé, né? Não está à procura de trabalho, está à procura de emprego. Né? E o emprego é bom, né? Porque eu não sei quanto que ganha um vereador, não sei quanto que ganha um prefeito hoje, mas um secretário, por exemplo, parece que está ganhando 15 mil. Né? Nossa, aonde que você acha nesse país um emprego assim? Então, um dos grandes problemas também que eu acho, desculpa, no Guarujá, o Guarujá ele só vai começar a mudar também quando realmente se instalar uma empresa maior que a prefeitura. Porque hoje todo mundo quer entrar na prefeitura. Que é o melhor empregador. Uma grande parte das pessoas querem entrar na prefeitura porque é quem melhor paga. Então eu acho que a gente precisa também, eu acho que as coisas vão começar a mudar no Guarujá, principalmente quando se instalarem empresas maiores e que se paguem melhor do que a prefeitura. Isso é uma das coisas que eu tenho mais escutado por aí. E é uma verdade, né? Secretário receber esse salário, nenhum chefe de uma grande executiva aí de empresa internacional não recebe isso. Na Paulista recebe isso. E ainda tem o secretário e o secretário adjunto. Tem o secretário e o secretário adjunto. E tem aqueles, né, que, assim, eu penso que, para mim, o que mais me enoja nesse país hoje é a quantidade de partidos que nós temos. É muito partido. É ridículo. E é uma mina de ouro, né? Porque tem o fundo partidário, tem um monte de coisa. Tem o fundo partidário, tem o tempo da tem TV. o presidente de partido que sempre arruma uma boquinha, né? Para não fazer nada. E barganha com a letrinha dele. Exatamente. Então, como é que pode... Num país como o Brasil, acho que a gente está com mais de 50 partidos, né? E vai por aí, vai surgir mais. Diz o Dedé que estão aí montando, como é que é? PNC? PCN? Partido do Corinthians, né? Partido Nacional do Corinthians, né? Por mais corintiana que eu seja, chega de partido. Eu penso que... Aí já vira piada, se o país tivesse 5 partidos... Estaria ótimo. Um lá, né? Um cá, um aqui no meio. E eu espero que as coisas... Olha, eu tenho uma nora casada com o meu segundo filho, ela é sueca. E ela, outro dia, estava me mostrando na internet, né, o boom que deu na Suécia, porque uma mulher, uma política, ela comprou, o negócio se chamou Toblerone Scandal. Ela comprou um Toblerone com o cartão corporativo. Olha só. Com Toblerone, hein? Um Toblerone. Aqui a gente já achou um absurdo um presidente ser caçado por causa de uma elba, né? Mas ele tá eleito. Esse mesmo ex-presidente hoje é senador. Foi preso com os carros que foram presos dele, né? Aprontando pra caramba, né? Assim como a gente tem aí
vários pré-candidatos, tá certo? Que já aprontaram pra caramba na cidade. Claro. E não sei se é essa política assistencialista que os leva de volta ao poder. Porque nós moramos numa cidade, infelizmente, que tem um dos menores PIBs do Brasil, né? E indicadores sociais tristíssimos, né? E um custo de vida altíssimo. É verdade. A gente tem essa disparidade aqui, então, mas eu tenho certeza que o guarujense está aprendendo, porque agora tem uma comparação que eu faço, né? Nós temos aí vários prédios, condomínios no Guarujá, que moram talvez o zelador, ou uma, duas ou três famílias. Agora, Valdir, todos aqueles apartamentos pagam IPTU. Você imagina se cada pagador de IPTU do Guarujá tivesse que usufruir os serviços públicos da cidade? Gente, né? Ia virar realmente o fim do mundo, ia ser um caos. Nem em termos de saneamento, nem educação, nem saúde, não haveria espaço para tudo. Não haveria espaço. Então a revolta que eu vejo né, é assim, aonde está empregado, porque a gente sabe que falam que o orçamento da prefeitura é não sei quantos bilhões, mas a gente sabe que realmente nos cofres não entra tudo isso. Tem toda a inadimplência, né, tem tem uma série de coisas aí que não chegam nem perto desse valor que é divulgado aí pelas pessoas sensacionalistas que gritam aí aos 4 cantos do Facebook, aos 4 cantos da cidade, que a cidade é bilionária. Não, nós podemos sim se tornar uma cidade com um orçamento real bilionário e podemos sim, com o que nós temos hoje, fazer muita coisa. Agora, o porquê não é feito, aí é que eu peço para você em casa fazer essa reflexão, porque outubro está chegando. Só tem um caminho, né, para ter mais dinheiro para investir. É a folha de pagamento. Diminuir. Se não for por aí, porque você tem que gastar 15% com a saúde, 25% com a educação, já são 40%. Mas a folha de pagamento geralmente passa de 50%, pronto, já então foi. Pronto, acabou. Sobra o quê? Para investir nada. Nessa situação, vai ao encontro, essa situação vai ao encontro do que você estava falando e do que a gente já conversou também em outra ocasião, que é a necessidade de ter quadros totalmente qualificados, né? Para o serviço público e para o serviço público qualquer coisa, quer dizer, não é o camarada que está procurando um emprego, ou pelo contrário, aquele cara que está querendo contribuir com a sua parcela, aquilo que ele tem de conhecimento para a sua cidade. Queria que você detalhasse, assim, por exemplo, projetos que você tem, logicamente você tem na área de qualificação, posto que você cresceu vendo isso. Só queria te pedir para fazer isso depois do intervalo comercial, se permitir. O papo está tão bom aqui que a gente está indo embora, já até atravessamos... E se eu falar muito, você me corta. O horário do intervalo. O programa da Cidade volta já com a Dagmar e o Dedé. Fique com a gente que é rapidinho. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790.
Muito bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje com a honra de receber aqui a Dagmar Correia e o Dedé do Adélia. Dagmar, que é mãe do Dedé. E com muito orgulho. Com muito orgulho. Eu fiz questão de chamar os dois aqui, que é uma tentativa que a gente tem assim, por exemplo, às vezes uma liderança nova surgindo como o Dedé, e nada mais justo, que nada mais salutar, do que um próprio parente, uma própria mãe do Dedé, avalize aqui, ela que já teve tanta vivência aí como na vida pública, como ouvidora e outras atividades aí, inclusive na Associação Comercial e Empresarial de Guarujá. Deixei uma pergunta no ar, aquela questão da qualificação. A gente está falando aqui do como é necessário utilizar bem os recursos públicos, são poucos recursos que sobram, como a gente estava comentando aqui, tira a saúde, tira a educação, folha de pagamento, sobra uma mixaria. Como aplicar bem esse dinheiro? Ou seja, qualificar, a qualificação nessa hora é super necessária, né, Dedé? E é um ambiente que você já convive desde criança, né? Também. Acho que desde quando a minha mãe ainda era professora e estava grávida, eu já estava na barriga dela lá e ela dando as aulinhas. Você falou uma coisa que é verdade, a gente tem que profissionalizar. O Colégio Adélia trabalha há 40 anos profissionalizando aí muitos alunos e muitas pessoas que já passaram por lá. E assim, o Valdir, existem alguns programas do governo federal, que é o Pronatec, existem outros programas aí do governo estadual, como por exemplo o Vence, que são programas que funcionaram, enquanto o governo, né, estava na crista da onda, e funcionaram e funcionou muito bem. Então a gente tem algumas propostas, sim, para a profissionalização dos jovens aqui da nossa cidade. Mas, antes de pensar em profissionalizar, o guarujaense, até eu brinco, né, que quando fala em turismo, principalmente o pessoal que não é do centro do Guarujá, parece gato, até se arrepia. Mas a nossa vocação da nossa cidade, ela é turística, Valdir. Não fui eu, não foi você, não foi o homem que colocou a praia aqui, quem colocou foi Deus. Então a gente não pode fugir dessa vocação. Eu acho que unindo aí a vocação turística junto com o profissionalismo aí dos nossos, profissionalizar os nossos jovens, a gente pode evoluir muito. Agora, foi como eu falei para você, eu tenho várias propostas aí para profissionalização dos jovens, né? Ainda a lei não me permite estar comunicando e nem passando para você que está hoje em casa, mas aguarde que lá em agosto eu pretendo voltar e pretendo divulgar bastante coisa e, assim, o mais importante é mostrar como é que eu vou fazer, porque no Guarujá tem como fazer muitas coisas. E o turismo também, você falou que o pessoal se arrepia e tal, não é guia turístico só, né? Tem várias, inúmeras atividades aí que esse sujeito pode aproveitar-se do turismo, da atividade turística para ganhar dinheiro. Eu tenho um trabalho junto com o meu pai de 10 anos lá dentro do Colégio Adélia, que foi a implantação da disciplina de iniciação ao turismo no ensino fundamental. Poxa, quem foi para o Nordeste tem a oportunidade de ver que realmente lá no Nordeste os guias, né, e as pessoas, eles dão um valor, uma importância maior, né, para o turista. E aqui no Guarujá a gente vê que muitas vezes o próprio morador, ele não trata bem o turista como deveria tratar. Mas é óbvio, e eu dou esse exemplo como eu dava aula no curso técnico em turismo. Você que está em casa, você vai convidar alguém para ir na tua casa se você não se sente bem com a tua própria casa? É lógico que não. E o que acontece no Guarujá? O próprio morador não se sente bem com a cidade e por isso ele não trata bem os visitantes. Então a gente vem com esse projeto, né, há 10 anos lá dentro do Colégio Adélia, é um projeto pioneiro, é um projeto que tem dado muito certo, né, porque a gente mostra para a criança, né, o lúdico, principalmente da cidade, que é o mapa, que é o dragão, né, mostra onde é que é a praia do Saco do Major, onde é que é o rabo do dragão, né, vai mostrando qual é a linha de ônibus que ela tem que pegar, né, para ir de uma praia a outra. E eu já tive um feedback fantástico assim, de pais em reuniões, comentando comigo, Dedé, mas da onde que o meu filho aprendeu isso? Ele aprendeu porque aqui no Adélia tem essa disciplina de iniciação ao turismo. E é uma coisa que a gente tem que pensar. Quando eu falo que o pessoal se arrepia, é porque a cidade hoje ela está tão numa situação deplorável, que antigamente falava assim, turismo, vai arrumar só a Pitangueiras e vai arrumar a Enseada ou o centro do Guarujá. Pelo contrário. Hoje a gente não está vendo nem isso, mas o turismo sim, gente. Você que está em casa assistindo, o turismo é a área onde pode se gerar emprego mais rápido e direto para todos os guarujaenses. Então, a gente tem que dar uma atenção nessa área. E assim, o que eu costumo falar, eu já falei de uma outra vez aqui, todo mundo tem uma boa ideia, todo mundo tem uma sugestão. Hoje não existe sugestões novas. Quantos já se falou no aeroporto? Quantos já se falou no centro de convenções? Quantos já se falou no terminal marítimo? Já se falou muito. Agora, volto
a dizer o que eu repeti lá no começo do programa. O que falta é você colocar alguém que queira e tenha vontade e compromisso com a cidade. E que dependa da cidade. Que não vai pegar suas malinhas, né, e nada deu certo, pega suas malinhas e tchau da cidade. Então eu acho que é isso que as pessoas elas têm que começar a pensar. E ficha limpa, né? Ficha limpa, lógico. A gente tem hoje, né, o Google, que mostra onde é que você encontra as pessoas. Dá para digitar o nome A de gente qualquer tem um ali. o www.tj.sp.gov.br, a gente tem o próprio TSE, Com certeza. a gente tem várias maneiras, vários caminhos hoje para procurar, né, saber quem são as pessoas e botar essa cidade para frente, porque eu já estou ficando muito velha. Daqui a pouco eu estou fazendo 60 anos. Eu só vi construir um viaduto aqui. Ah, não, mas construiu túnel naquilo. Para mim não é túnel, aquilo foi uma caverna. Né? Acho que todo político, ele tem que pensar em todos os segmentos, obviamente, tanto da gestão quanto da comunidade. Não adianta nada falar, não, vamos tirar as crianças da rua, colocando esporte para as crianças. Olha, eu fui uma criança que odiava esporte. Se eu fosse uma criança abandonada, eu ia ser entregue para a marginalidade, porque eu nunca gostei de esporte. Mas do que aquela comunidade gosta, né? Eu gosto o quê? De baile funk? Vamos dar um curso de DJ para eles, vamos renovar. Eu tenho a certeza de que o Guarujá estaria muito pior se não fossem tantos projetos sociais. Existem muitos projetos sociais nessa cidade. A gente sabe disso, né? É só dar vazão, né? Pois é, mas alguns trabalham com vontade, mas de repente não conseguem atingir aquele público-alvo. Porque primeiro você precisa estudar o público. Eu acho que um outro público muito abandonado nessa cidade, né, é o contrário, a oposição, é o idoso. O que tem de programa para idoso nessa cidade? O que se faz para idoso nessa cidade? Absolutamente nada. Quando se poderia ter uma situação legal, né? Porque afinal de contas é uma cidade até favorável para idoso. Então, né? Valdir, era só ter um professor de educação física na praia. A gente tem, e eu acho que a gente ainda não está pior porque a gente tem a praia, né? Então, principalmente no verão, as pessoas têm o que fazer, têm para onde ir, né? Se não tivesse a praia, seria o quê? Complicado. Dedé, tem convenção agora no final de semana, faz um chamamento aí para os seus parceiros e correligionários. Eu já vou avisando que nós já estamos com o tempo estourando, assim, mas esse papo começa a ficar bom, a gente é a hora que acaba, né? Eu queria convidar a todos, né, os amigos, os alunos, quem já conhece a minha avó, a Maria Helena, o Luiz Rogério, a Dagmar, e toda a minha família lá do Colégio Adélia, dia 30 agora, realmente vai se oficializar a minha pré-candidatura, né, para o Legislativo do Guarujá, e até rima, eu costumo brincar, para o Guarujá avançar, precisamos renovar e mudar. Gente, não dá para ficar do jeito que está. E na política, a mudança e a renovação é através das pessoas. Nós precisamos tirar alguns que estão lá e colocar gente nova. É isso que eu peço para que todos façam uma reflexão em casa e convido a todos a participarem da convenção lá do PSB, junto com o Dr. Walter Suma. Vai ser uma grande festa, sem dúvida. Vai ser dia 31? Dia 30 de julho, sábado, às 10 horas da manhã, na Sociedade Esportiva Itapema, lá em Vicente de Carvalho. 10 da manhã. Dagmar, alguma coisa mais a falar do filhão? Não, meu filho é ótimo, maravilhoso. Como diz o meu marido, ele fala assim, que o Dedé é um presente que ele está dando para a cidade. E eu assino embaixo. Você chegou a ser candidato a alguma coisa? Então, o dia que tiver, o dia que eu puder ser candidata sem partido, aí eu vou. Entendeu? Porque já fiz parte de alguns partidos cujo presidente estadual eu adorava. Menina, você tem que se candidatar, menina. E eu falava, eu não vou, sabe por quê? Porque senão vocês vão ficar mandando em mim. Então, o que eu nunca fui candidata, mas eu faço um apelo aqui, né? Nós mulheres, nós mães de família, nós somos o maior número no país, não é no Guarujá. Quem decide as eleições são as mulheres. As mulheres fizeram vários avanços, porque estão estudando mais,
porque estão se informando mais, nada de ficar sem procurar saber quem é o candidato que você quer votar. Olha, tem que esmiuçar tudo. E é verdade, viu? Não querendo te cortar, mas em todos os lugares, Valdir, onde eu tenho visitado, né? Eu tenho feito bastante visitas a amigos, a pessoas aí ligadas à minha família. E assim, a gente percebe que realmente quem toma a frente das perguntas direcionadas aos questionamentos políticos é a mulher. A mãe, né? A esposa. É a mãe. É a mãe. E a mãe fala assim, né? Que acredito, mãe, você não minta pra mim, hein? Essa dá medo. Outra coisa que eu tô achando bastante interessante no Guarujá, não só pelo Dedé, mas há muitos candidatos jovens. Claro. Há muitos candidatos jovens. Muita gente legal entrando, né? Exatamente. Na disputa. Eu vou ficar muito feliz se essa Câmara se renovar com gente jovem. Claro. Porque velho tem mais que ficar na sua casa, curtindo a sua aposentadoria, tá certo? E chega que já mamou bastante, tchau. Eu acho muito interessante a quantidade de candidatos jovens, assim, na faixa do Dedé que estão aí pleiteando um cargo. Seria, só para encerrar, Valdir, muito prazeroso poder trabalhar realmente com uma Câmara renovada e jovem. E eu tenho certeza que a gente está indo para o caminho certo, não só eu, como alguns jovens e conhecidos aí que a gente tem acompanhado, tem feito um trabalho bastante interessante. E independente de quem estiver lá, a gente torce para que o Guarujá ele realmente avance. Tá certo. Dagmar, rapidinho, uma última palavra para o telespectador. Então. Se o Guarujá não melhorar, eu vou ficar muito triste. A última obra que eu vi foi o viaduto. E o túnel, que não é o túnel, é uma caverna. O único hospital tem mais de 50 anos. O único hospital tem mais de 50 anos, dá até pena. Dedé, uma última palavrinha para o telespectador. Gente, eu peço para que todos votem, né, nessas eleições em outubro consciente. Não vota porque foi o primo, porque foi o pai, porque foi a mãe, ou porque foi o vizinho que pediu. Vote com a sua consciência. E eu tenho certeza que se você fizer o seu papel, quem estiver lá também terá que fazer o seu. Tá certo. Obrigado, Dagmar. Obrigado, Dedé, pela presença. Obrigada, Valdir. Obrigada a você. Pelo programa e obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã com uma nova edição do Assunto Cidade. Até logo a todos.